Este programa é patrocinado por Neuromente. Com facilidade perde noites de sono? Ou pelo contrário, basta encostar-se e adormece logo em qualquer lugar? Envie-nos as suas questões para o e-mail agenda@saudemais.tv ou por WhatsApp através do número 938 560 646. Já falámos aqui do sono das crianças, mas não devemos desvalorizar a importância das noites bem dormidas na idade adulta. Por isso temos connosco o Dr. Tiago Corujo, neurofisiologista, que vai responder às suas perguntas. Olá, bem-vindo. Obrigado. Dr. Tiago, somos um país com problemas de sono e por diagnosticar? Somos um país com muitos problemas de sono, ainda com muitos problemas por diagnosticar e muitos pacientes ainda por diagnosticar. Existem vários tipos de patologias de sono que as pessoas nem têm percepção dos seus sinais, sintomas, que até nem dão o devido valor a esses sinais que o corpo está a dar, ou que as patologias do sono estão a dar, e não recorrem à ajuda médica. Eu diria que existe uma grande parte da população portuguesa que dorme mal e que deveria pedir ajuda. No fundo, as pessoas tendem a normalizar uma situação que não é normal. Sim, há um mito do sono que é durmo tão bem que até ressonei. Ou seja, isso é um mito muito mau. O ressonar é uma forma de início de uma apneia de sono. Por isso, uma pessoa que ressone já não está a ter um sono ótimo, reparador. E então terá que pedir ajuda. Esse é um dos distúrbios, um dos sinais, um dos mitos do sono que existe. Portanto, como dizia bem, o ideal é procurar um profissional de saúde mesmo para perceber qual é o seu problema, porque varia de caso para caso. Sim. Cada caso é um caso, cada patologia tem uma especificidade no tipo de sintomas que dá, apesar, por exemplo, a sonolência diurna ser transversal à maioria das patologias do sono, mas cada patologia, cada pessoa tem a sua especificidade. Temos que ter atenção sempre se temos um bom sono reparador ou não, e temos sempre que, se dormirmos acompanhados, é a melhor fonte de informação, será o nosso companheiro ou a nossa companheira, se nos dá alguma informação adicional se estamos a dormir bem ou não. E como é que se consegue identificar as causas para o diagnóstico mais preciso? É com esses testemunhos também com quem dorme connosco, das sonolências durante o dia? Sim, é um bocadinho os dois, ou seja, nós próprios temos que fazer uma autocrítica ao nosso sono e percebermos se efetivamente estamos a descansar e se temos uma boa qualidade de sono ou não. Temos que ver se acordamos mais cansados ou não do que quando nos deitamos, se acordamos e temos, por exemplo, sensação de boca seca, de cansaço, se o sono não foi reparador, se durante o dia temos dificuldades de concentração, de memorização, se nos sentimos mais cansados, com perda de força de energia, com necessidade de dormir. Bom, temos de estar com atenção a esses fatores. E depois temos que, obviamente, e é sempre uma excelente fonte de informação, em termos até de consultas, os companheiros ou companheiras virem à consulta, porque muitas vezes são os próprios a referenciar os pacientes para a consulta, porque ou já não aguentam o ressonar do companheiro, depois eventualmente isto pode até levar a outras causas conjugais, começam a dormir em camas separadas e eventualmente pode levar a uma situação de divórcio, mas por norma é a melhor fonte de informação os companheiros aos companheiros, porque por vezes a pessoa não tem a percepção que tem uma patologia de sono. E muitas vezes as pessoas pensam que tudo se resolve com o comprimidinho mágico, mas não é bem assim. Não. Hoje em dia existem vários comprimidos disponíveis, as chamadas gomas, mas cada patologia tem um tipo de tratamento específico e existe medicação específica para cada tipo de patologia, assim como existem vários tipos de tratamentos específicos, nomeadamente para a apneia do sono, se estivermos a falar de uma apneia. Depois, dentro do tipo das apneias de sono, existem vários tipos de tratamentos. Por isso, a solução rápida da goma não é o ideal. Não é o ideal, porque podemos estar a mascarar algo que será importante avaliarmos logo de início
E a probabilidade e a potencialidade de ser tratado mais rapidamente é muito maior do que propriamente andarmos aqui a mascarar e andarmos No fundo, a autodiagnosticar Nem uma mais. situação que deve ser sempre vista por um profissional. sim. E não nos automedicarmos, mesmo que seja de venda livre. Vamos então às perguntas dos nossos espectadores. Tomás Rodrigues, de 35 anos, da Figueira da Foz. Há algumas alturas em que tenho insónias em noites seguidas e, consequentemente, ando mais cansado e sonolento durante o dia. Quais os exames que posso fazer para perceber o que tenho? Tenho de passar a noite no hospital? Ok, pronto. Existem vários tipos de insónias, temos que ter essa percepção. Existem várias causas para a insónia, ou seja, sejam elas a nível, por exemplo, uma ansiedade, que pode causar um determinado tipo de insónia, pode haver alguma insónia provocada por algum medicamento, podemos ter até uma percepção errada do sono, em que pensamos que não dormimos a noite toda e efetivamente dormimos, e então aí é um outro determinado tipo de insónia. Nem todas as insónias têm indicação para realizar, neste caso, um estudo poligráfico do sono. Dependendo do tipo de insónia, poderemos ter que fazer, por exemplo, uma actigrafia, ou seja, que é avaliar o padrão de sono da pessoa desde uma semana até um mês, 2, dependendo do que será necessário, para avaliarmos esse tipo de insónia, e se efetivamente a pessoa tem insónia, determinarmos mais ou menos ali a hora em que a pessoa dorme e acorda, pronto, durante esse período de tempo. Não é necessário ficar no hospital, neste caso, e existem hoje em dia tecnologias, equipamentos de sono, que fazem um estudo poligráfico do sono e pode ser feito em laboratório, ou no ambiente hospitalar, ou então em casa. E, normalmente, como é que conseguimos fazer uma avaliação do sono? Ou seja, em termos, muitas vezes agora já há estes dispositivos que nos mostram, teve um sono pesado, não sei quantas horas, um sono mais leve, não sei quantas horas. Como é que funciona o nosso sono? O nosso sono funciona por ciclos. Pronto, funciona por padrões, pela luz que nós recebemos, que nos vai provocar a libertação de melatonina para começarmos a adormecer. Funciona por ciclos e por várias fases. Existem duas grandes fases do sono, que é a fase de sono não REM, onde contemplamos a fase 1, 2 e 3, que é a fase mais profunda do sono, que nós denominamos fase de sono lento profundo, e depois temos a fase sono REM, que é aquela fase em que nós sonhamos e que podem acontecer umas coisas muito anormais por vezes. O que é que esses dispositivos nos dão? Os dispositivos, como existem hoje em dia de smartwatches, têm algoritmos que avaliam basicamente se a pessoa está mais relaxada ou não. Não conseguem avaliar um padrão de sono. Eu costumo dizer que esses dispositivos são bons para quando dá um péssimo sono, a pessoa vai logo pedir ajuda, mas pode estar a mascarar eventualmente outras coisas, pode não estar a dar a informação correta à pessoa e a pessoa vai protelando, eventualmente a ida a um especialista de sono, porque o relógio diz que dorme 7 ou 8 horas, quando na realidade pode não acontecer. Não estar a fazer. Como é que nós conseguimos distinguir a insónia de uma noite mal dormida? Noites mal dormidas todos podemos ter. Eu já tive e toda a gente já teve. A insónia, como eu já disse, pode ter várias causas. Nós, para considerarmos uma insónia, temos que ter insónias aproximadamente 3 vezes por semana, num período mínimo de aproximadamente 3 meses, para começarmos a considerar uma insónia pura. Não obstante, procurar ajuda antes para não desenvolver algo mais. Uma noite mal dormida todos podemos ter, mais cansaço, problemas do dia-a-dia podem estar, vamos para a cama e estarmos ali a ruminar nesses problemas, pode acontecer. A insónia, pronto, tem sempre esta questão. E quais são as soluções habituais para estes casos, nomeadamente o que o nosso espectador fala de se sentir mais sonolento, mais cansado? Mais sonolento e mais cansado, pronto, pode ser uma consequência da insónia. Poderá eventualmente ter uma insónia e convém ser avaliado, fazer eventualmente uma actigrafia ou outro meio de complementar diagnóstico que o médico ache indicado. E depois, em termos de tratamento, temos que ver que pode ser um tratamento farmacológico que seja necessário para tentarmos debelar esta insónia. Se for uma insónia por algum tipo de ansiedade, de stress,
convém fazer terapia cognitivo ou comportamental com psicólogos especialistas em medicina do sono para ajudar a pessoa, pronto, a debelar aqui esta parte desta insónia. E, no fundo, criar bons hábitos para ter boas noites. Sim, bons hábitos, regras de higiene do sono e tentar perceber qual é a causa fundamental que a pessoa tem que possa provocar esse tipo de insónia. Vamos então a mais uma questão, desta vez do Vítor Cardoso, de 41 anos, de Leiria. A minha mulher queixa-se que ressono muito e não a deixo dormir. Sempre ouvi estas queixas da minha mãe em relação ao meu pai e ele nunca fez nada. Não é uma situação normal? Devo procurar um médico? Isto vai de encontro ao que Ou que estávamos a falar. pouco. Pronto, são normalmente muitos mais pacientes homens são encaminhados à consulta por este mesmo motivo. Sim, deve procurar imediatamente ajuda, porque a apneia Não de é uma sono situação normal? não é uma situação de todo normal. Deve procurar ajuda porque as consequências da insónia da apneia de sono são muitas, graves. As consequências não quer dizer que levem à morte, mas podem ter consequências, por exemplo, como AVCs, como taquicardias, como cefaleias que as pessoas têm durante o dia, alterações cardiometabólicas, colesterol. Existe uma panóplia de consequências da apneia de sono que é importante diagnosticarmos e tratarmos rapidamente a apneia de sono. E até a posição em que a pessoa ressona pode também identificar o tipo de problema que tem? Sim, não só o ressonar, mas mesmo o tipo de apneia. Existem apneias e, por norma, maioritariamente as apneias, nós fazemos quando estamos em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima. Se nós começamos a ressonar de lado ou a fazer apneias eventualmente de lado, já estamos perante um caso já grave. Pronto, temos sempre aqui esta questão e depois também é importante, até em termos de tratamento, é importante percebermos a posição da pessoa e o que se está a fazer apneias nessas determinadas posições para depois também conseguirmos adaptar o tratamento. Precisamente, que tipo de tratamento é que depois pode haver consoante a situação? Se falarmos numa apneia de sono, o tratamento de primeira linha é a ventilação através da máscara CPAP. É o tratamento de primeira linha e é o mais eficaz que existe hoje em dia. Depois podemos falar, dependendo obviamente do tipo de apneia, do índice da apneia, podemos estar a falar de outro tipo de dispositivos. Temos dispositivos, por exemplo, de avanço mandibular, que auxiliam a pessoa a respirar melhor, fazem um avanço mandibular e depois, dependendo então da posição e do índice que a pessoa tem, se estamos a falar ali num índice baixo da apneia, mas quando a pessoa está em decúbito dorsal o índice aumenta muito, e existem dispositivos que vibram e fazem com que a pessoa mude de posição. Outra técnica usada é uma bola de ténis atrás das costas, que é muito utilizada e que também é eficaz. No fundo, não desperta, mas o desconforto faz com que a pessoa mude de posição e continue a dormir. Sim. Há ali aquele desconforto da bola de ténis quando a pessoa se coloca em decúbito dorsal e então automaticamente a pessoa vira-se de lado. O que é que isto vai fazer? Com que não haja a apneia. Mas isto depende muito e tem que ser avaliado em contexto clínico, este tipo de tratamento. Não podemos, por nós próprios, acharmos que temos apneia e pomos então uma bola de ténis atrás das costas. Por mail, chega-nos a pergunta do Bruno Morgado, de 39 anos, de Almada. Sempre tive muita facilidade em adormecer, onde quer que fosse. No entanto, dou por mim a adormecer até em frente ao computador no trabalho. Será que tenho um problema de sono? Como posso saber em definitivo? Pode ter um problema de sono, ou seja, nem tanto à terra, nem tanto ao mar, como se costuma dizer. A privação de sono dá-nos a ideia que temos um problema de sono, mas o excesso de sono também poderemos estar perante uma patologia do sono, por exemplo, falando assim rapidamente, uma narcolepsia, que é uma patologia que as pessoas têm uma hipersónia durante o dia e têm muita sonolência durante o dia. O facto de adormecer em frente ao computador em situações monótonas remete-nos logo para uma patologia que está a acontecer durante a noite. E então deve procurar imediatamente ajuda, porque imaginemos que essa sonolência dá a conduzir, assim como também acontece com a apneia de sono. Temos consequências de acidentes de aviação. Por isso, deve procurar imediatamente ajuda profissional que o possa auxiliar e, eventualmente, fazer um estudo do sono para avaliar o que se passa. E que exames é que são feitos nestas situações? São diferentes dos que são feitos para aquelas que não dormem? Depende. São semelhantes. Cada um depois tem a sua
sua especificidade. Existem, e nós seguimos regras da Academia Americana do Sono, existem três tipos de estudos de sono fundamentais. O nível 1, que é um estudo de sono completo, em que a pessoa fica no laboratório ou no hospital a dormir. O nível 2, que é exatamente a mesma coisa em termos de sensores, mas a pessoa vai para casa dormir. E depois existe o estudo cardiorrespiratório, que é um exame que não avalia a parte neurológica do sono, só avalia se as pessoas param de respirar ou não. Consoante o que a pessoa e as queixas que a pessoa nos diz, temos que adaptar este tipo de exames. Depois temos, obviamente, a actigrafia, que podemos fazer em situações de insónia, testes de latências múltiplas do sono, para avaliar o grau de sonolência que a pessoa tem durante o dia, essa hipersónia que a pessoa tem durante o dia. E depois temos também toda a parte de análises clínicas, de verificar a melatonina, como é que ela está a funcionar e como é que está a ser produzida e as quantidades que está a ser produzida no corpo. É sempre bom que as pessoas também tenham noção do tipo de exames que são necessários fazer para avaliar o nosso sono, não é? Sim, é importante porque um exame mal feito ou um exame que seja um simples, imaginemos um estudo cardiorrespiratório não pode ser utilizado para uma pessoa que tenha uma insónia. Pronto, e há sempre aqui estas especificidades que temos de ter em atenção, porque pode haver patologias e pode haver múltiplas patologias de sono. Uma pessoa pode ter várias patologias de sono, pode ter uma insónia, pode ter um síndrome das pernas inquietas associado, pode ter uma insónia também associada, e então temos que avaliar o exame que vamos fazer consoante todas estas queixas. Claro. Por WhatsApp chega-nos uma pergunta de Sara Gouveia, de 26 anos, de Castelo Branco. Há noites em que o meu namorado fala imenso, não o acordo, mas de manhã, quando lhe pergunto se está cansado, diz que não, e quando lhe digo que se fartou de falar, diz-me que não se lembra. Eu acho que ele devia falar com o médico. Ele acha que não porque não se sente mal. Qual é o seu conselho? Estamos aqui perante também duas situações. O falar durante a noite pode ser normal, desde que não seja em excesso ou acompanhado de movimentos agressivos, ou de grito, ou de choro, ou comportamentos mesmo violentos para com a pessoa ou para com o companheiro. Principalmente quando estamos a falar em faixas etárias superiores a 55, ali dos 50 para a frente. Pronto, se tiver este tipo de comportamentos, o meu conselho é pedir imediatamente a ajuda de um profissional de saúde especializado em medicina do sono. Como também aqui penso que a idade não será muito... Sim, se ela tem 26, imaginemos que o namorado ande por essas idades. O meu conselho será ir avaliando a situação. Se achar que fica mais descansado, então procurar a ajuda de um especialista em sono, pronto, pelo menos para ver o que é que se efetivamente existe alguma patologia de sono ou não. E mais uma vez, como já verificámos noutros casos, ouvir sempre o que o parceiro tem a dizer e não desvalorizar, porque no fundo ele também vai ser uma grande ajuda no diagnóstico. Sim, e não só. Existem muitos casais que ambos têm patologias de sono e um deles é associado ao outro. Ou seja, imaginemos um homem que ressona há vários anos, que para de respirar há vários anos e a esposa ainda dorme com ele. O que é que isto pode provocar? Pode provocar uma insónia à Nela esposa. também. Sim. Ou seja, o facto de ela não conseguir dormir, começar a ficar ansiosa por aquele barulho que por vezes é ensurdecedor e é complicado, provoca uma insónia na pessoa. Por isso, muitas vezes até em âmbito de consulta, por exemplo, neste caso a esposa já não aguenta a situação, encaminha o marido para uma consulta de medicina do sono e depois acaba ela também por fazer uma consulta para conseguirmos tratar este tipo de problemas. Porquê é que nós temos tendência a normalizar os sinais que o corpo nos dá? Eu acho que pode ser uma questão cultural. Em Portugal acho que é um bocadinho cultural e temos medo de pedir ajuda ou de ir a um médico especializado penso que ronda muito esta parte cultural e desconhecimento das patologias de sono. Acho que também o fundamental é o desconhecimento de que existem doenças do sono, que o sono é mais importante até que, por exemplo, a alimentação. Nós suportamos melhor o facto de não comermos durante alguns dias do que de não dormir. Se passarmos 3 ou 4 dias efetivamente sem dormir, vamos ter consequências muito graves. Enquanto que se passarmos 3 ou 4 dias com fome, as consequências são graves, mas não são tão graves. E temos de ter esta ideia. Existem problemas de sono que têm que ser tratados porque as consequências podem ser muito graves. Há muitas pessoas com cefaleias durante o dia,
que fazem medicação, que não percebem porque é que têm as cefaleias, associam a estar ao computador, quando na realidade têm um problema de sono. Muitas, por exemplo, crianças que têm mau aproveitamento escolar têm um problema de sono e não é avaliado isso até em termos escolares, não é dada a importância devida ao sono e aos sinais que as crianças demonstram de privação de sono e, obviamente, também nos adultos a mesma coisa. Acho que é muito esta questão cultural e de desconhecimento das patologias que existem, das causas e das consequências. E, no fundo, à semelhança de outras doenças, de outras patologias, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor para fazer o tratamento. Para fazer o tratamento e as consequências podem não ser tão graves. Ou seja, se nós atuarmos numa fase inicial, imaginamos numa insónia, vamos conseguir debelar essa insónia muito mais rapidamente do que, por exemplo, uma insónia crónica de vários anos. Por exemplo, um síndrome de atraso de fase que é muito comum nos jovens, que cada vez mais vão para a cama às 3 ou 4 da manhã. Depois, para conseguirmos que a criança ou o adolescente volte a dormir ao horário correto, é muito complicado, temos de fazer várias terapias, farmacológica, terapia cognitiva ou comportamental, é mais complicado o processo. E é muito mais longo, obviamente. No caso, por exemplo, deste caso que nos chega desta espectadora, do namorado a falar durante a sono, etc., qual seria o tratamento, digamos assim, a terapêutica associada a estes casos? Neste caso, sim, não haveria uma terapêutica, porque falar durante a noite pode acontecer, pode ser normal. Se for em idades avançadas, aí terá que ser tratamento farmacológico e tem que se fazer uma avaliação, não só a nível de sono, mas uma avaliação neurológica, exames imagiológicos. Pode estar a haver poderá ter consequências futuras e podemos estar a falar, eventualmente, numa demência que pode estar em progressão. No fundo, não ser propriamente uma patologia, mas uma consequência de outra patologia que está escondida. É isso? Sim. Esta alteração que pode acontecer, por exemplo, no sono REM, em idades mais avançadas, pessoas que gritam, falam, têm comportamentos muito violentos durante o sono, pode estar, e está associado, uma taxa aproximadamente de 70%, de possivelmente um início de uma progressão de síndrome demencial. E aí convém a pessoa pedir, obviamente, logo ajuda a um médico especialista em medicina do sono e depois fazer todas as análises e exames imagiológicos para eventualmente ver se existe ou não. Se é essa a causa ou não. Sim. A última questão de hoje é da Andreia Costa, de 47 anos, de Cascais. O meu filho mais novo, de 5 anos, tem sonos agitados que me fazem acordar várias vezes durante a noite. Confesso que me sinto cansada e não sei o que fazer. Não quero tomar medicação com receio de não o ouvir depois. O que me aconselha? Pronto, a primeira coisa é perceber o que é que está a acontecer com a criança. Com a criança, não é? Sim. Primeiro perceber que tipo de sonos agitados é que a criança está a ter, que, por norma, o sono das crianças é agitado. Mexem-se várias vezes durante a noite. É muito comum os pais, e principalmente as mães, desenvolverem este tipo de insónia após serem mães, seja pela fragmentação do sono que ocorre quando são bebés, porque tem que estar na amamentação, e das fraldas, sim, e fraldas, etc., nem mais. E o cérebro fica treinado para isso. E a própria ansiedade das pessoas, se o bebé mexeu, se está bem, se caiu, se não caiu. Pronto. Aqui eu acho que o ideal seria perceber primeiro o que é que está a acontecer com a criança, se efetivamente esse tipo de movimentos de agitação são normais ou não, ser avaliado por um pediatra. Se forem normais, aí a terapia terá que ser direcionada para a mãe, eventualmente para o pai, através de terapia cognitiva ou comportamental. E nestas situações, não só da criança, mas das outras que já falamos, como dizia bem há pouco, muitas vezes a intervenção é direcionada para um, mas acaba por ser feita para ambos. Sim, a medicina do sono funciona muito assim. Vem uma pessoa à consulta e começamos a fazer a anamnese e vemos que o companheiro ou companheira tem problemas de sono. Nas crianças é muito comum também depois vermos que os pais ou estão num processo inicial de uma patologia de sono, ou então que, por exemplo, a criança dorme ainda com os pais, tem 6, 7 meses, o pai é um ressonador já muito audível, ou seja, isso vai interferir com o sono da criança. E aí a terapia e o tratamento terá que ser feito em família, sim. No fundo, fazer essa avaliação para perceber qual a causa, para depois se estabelecer a terapêutica adequada. Sim, é muito importante nós percebemos o ambiente familiar em que as pessoas
estão inseridos, e não só a família em termos de pessoas, mas, por exemplo, uma coisa simples, se tem animais em casa e se esses animais dormem com as pessoas ou não, porque se dormirem, o padrão de sono dos animais é completamente diferente e muitas pessoas têm sono fragmentado, ou seja, despertam durante a noite, mas não têm a consciência desse despertar, por causa do movimento de um cão, de um gato, seja do que for. E depois durante o dia tem sonolência, por isso é muito importante nós percebermos aqui o contexto familiar. E em que as pessoas estão inseridas. Para finalizar, o diagnóstico e a terapêutica certa podem fazer toda a diferença? Claro que sim. Claro que sim. Quanto mais rápido, melhor. Diagnóstico certo é o tratamento, e conseguimos, através do diagnóstico, verificar o que é que a pessoa tem, através dos exames, através de uma consulta, através de questionários de sono que existem, conseguimos perceber o que é que a pessoa tem e aplicarmos o tratamento correto consoante o resultado dos exames. Obrigada, Dr. Tiago, por nos ajudar a ter noites com bons sonos. Hoje falamos de diagnóstico e terapias para melhorar o nosso sono. Devemos estar atentos aos sinais do nosso corpo e procurar ajuda. No próximo programa voltamos com mais um tema, por isso enviem-nos as suas perguntas para o e-mail agenda@saudemais.tv ou para o WhatsApp através do número 938 560 646. Obrigada. Este programa foi patrocinado por Neuromente.